Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Desde já agradeço a Deus por esta rica oportunidade de poder estar compartilhando a leitura diária desta quarta-feira com todos os irmãos que inscritos deste canal, que compõem também este canal. Agradeço a Deus também pela confiança do nosso irmão Edgar, por ter nos dado esta confiança de trazermos a leitura diária desta quarta-feira. Estamos diante da 12ª lição, que tem como temas Esdras e Neemias combate o casamento misto. E o texto áureo diz: não vos prendeis a um jogo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:14. O lar ele foi instituído por Deus para ser uma bênção, mas desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O tema desta quarta-feira, da leitura diária desta quarta-feira, é a tragédia de um casamento misto. E desta feita estaremos compartilhando a leitura diária em Juízes, capítulo 14, verso 1 a 16. Verso 1 nos diz a seguinte expressão: E desceu Sansão a Tina, e vendo que em Tina há uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, dos filhos dos filisteus, agora pois tomai-na por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai a esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, Sansão com o seu pai e com a sua mãe a Tiná, e chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que os fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou dele para tomar, e apartando-se o caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomando nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. E descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrires, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vos me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, da doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos diante dessa leitura acontecendo assim um jugo desigual, pois o versículo 1 do capítulo 14 diz que Sansão, ele vê em Tiná, uma das filhas dos filisteus. Como falamos anteriormente, nós vemos que o lar é uma bênção instituída por Deus. Mas para que o lar seja uma bênção instituída por Deus,
vale a pena ser observada a orientação divina na sua formação. E a orientação divina de Deus era que Israel não poderia estar se relacionando com mulheres pagãs. Lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 2 a 4, como em Êxodo capítulo 34 e 16. Êxodo retrata o ponto de partida de Israel do Monte Sinai. E o livro de Deuteronômio costumo dizer que é o livro das recordações, onde Moisés, ao pé do Monte Sinai, depois de aproximadamente 40 anos, reúne o povo e começa a relembrar e a recordar tudo o que Israel passou durante 40 anos e tudo o que foi falado por Deus através de sua lei ao pé do Monte Sinai. E tanto no começo como no fim de sua caminhada, Deus instrui ao povo a não se relacionar com mulheres pagãs. E quando Israel adentra em Canaã, em Josué capítulo 23, verso 12 a 13, Deus também orienta a Josué que o povo de Israel não se relacionasse com as mulheres cananeias, a fim de que os filhos de Israel não viessem a adorar os seus deuses, viesse perder assim a sua originalidade, viesse perder a sua integridade como de uma nação santa, um povo escolhido, separado. Israel ia perder a sua originalidade se viesse assim estar se relacionando com mulheres pagãs. Assim como também declara uma desobediência, ou seja, um ato de rebelião contra Deus e contra leis e os preceitos que foram pré-estabelecidos por Deus na lei escrita e entregue ao povo de Israel. Qual era a finalidade dessa proibição? Era principalmente que o povo não viesse a seguir as mulheres pagãs. Quando nós vemos a história de Israel, nós vemos grandes problemas que teve com homens de Deus que vieram se relacionar com mulheres pagãs. Por que não falar de Salomão, filho de Davi, que constrói o grande templo em Jerusalém por volta de 966 a.C.? Ele se contaminou por causa das mulheres pagãs, por causa do seu casamento com as mulheres pagãs. As mulheres pagãs perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência disso, houve a divisão do reinado de Israel. Reinado do sul e reinado do norte. Uma parte com Roboão fica as 10 tribos e 2 tribos fica com Jeroboão. Isso é a consequência de Salomão ter se relacionado com as mulheres pagãs. Porque também não falar de Acabe, rei de Israel. Esses homens deveriam estar trazendo exemplo para Israel. Mas esses homens, eles se relacionam com mulheres pagãs. Acabe se relaciona com Jezabel, que era uma princesa sidônia. É interessante que Jezabel ela fortalece o culto a Baal em Israel e tenta obrigar o povo de Israel a servir ao culto a Baal, prestar culto a Baal. Ela persegue os profetas de Israel, ela mata os profetas de Israel. Essa é a grande consequência. Mas o povo de Israel consegue sobreviver. Porque o povo de Israel consegue sobreviver. Ele não se perde no meio da história, no meio de tanta dominação, no meio de tanto jugo, de tantos impérios que se levantam, império babilônico, grego, persa, romano, mas Israel consegue se manter como povo judeu, porque ele não se mistura com os outros povos, nos quais eles passaram a viver. Ele conserva-se sempre separado.
E este resultado da obediência e da orientação divina foi com que eles se permanecessem nesse mundo como povo judeu, como pessoa judia. Um homem judeu se relaciona com uma mulher judia. Então isso havia sido pré-estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Isso foi com que se preservasse Israel por todo esse tempo como sendo o povo judeu. E hoje, nos dias atuais, pleno século 21, não é diferente. E o que é que Deus institui no Novo Testamento? Nós vemos que em 1 Coríntios capítulo 7 e 39, o homem agora ele fica livre para se casar com quem ele quiser. Mas, portanto, que seja no Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todo casamento, toda instituição de um lar, formação de um lar, ele tem que ser no Senhor. Em 2 Coríntios 6 e 14, essa expressão no Senhor, cada crente que estiver pensando em casar, ele deve meditar profundamente nesse texto. Cada crente, ele não deve, o crente hoje, ele não deve aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque quando ele vem a ter um jugo desigual com uma pessoa infiel, há uma possibilidade muito grande em um casamento com uma pessoa descrente acontecer uma infelicidade, ele não seria alegre, não seria feliz, porque o jugo está desigual. É por isso que o apóstolo fala que o casamento ele tem que ser no Senhor. Quando o homem e uma mulher, eles se juntam, Jesus disse que eles se tornam uma só carne. Os dois passam a ser uma única pessoa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, hoje, nos dias atuais, o que Deus deixa para o crente é que o crente não aceite um jugo desigual, porque pode acontecer de esse casamento não ser um casamento feliz, próspero, diante de Deus. Esse é o conselho que Deus deixa para cada crente, que todo casamento ele venha estar sobre a orientação do Senhor para que ele dê certo. Em nome de Jesus, que venhamos refletir nesse texto e saber que o que Deus instituiu no Antigo Testamento é a mesma coisa no Novo Testamento. No Novo Testamento, o jugo não pode ser desigual, porque a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então, que o Senhor nos guarde, nos ajude, nos dê graça, nos dê força. Todo jovem, toda mulher que estejam prestes a casar, ele venha colocar o Senhor na frente. Obedeça aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem instituído para a sua vida, para que seu casamento ele seja uma bênção. Observe a orientação divina na sua formação. No Antigo Testamento havia uma orientação divina. E o povo, para ser feliz, ser próspero, o lar ser uma bênção, ele deveria sim estar escolhendo uma mulher de sua própria nação, para que viessem assim estar adorando a Deus. Então, seu casamento no Antigo Testamento era no Senhor. No Novo Testamento não é diferente. O casamento, ele tem que ser no Senhor. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.